São 8 horas e 11 minutos. Vamos mais uma vez às ruas da cidade de São Paulo para ouvir o Daniel Lian. Os Estados Unidos, Lian, vetaram uma resolução que pedia cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza. E como os Estados Unidos justificaram o veto, hein, Lian? Bom dia para você, meu amigo. Oi, Colombo, bom dia a você, bom dia a todos. A justificativa do governo norte-americano é de que seria apenas a plantação de uma semente para uma próxima guerra. Essa foi a justificativa do governo americano, que disse que o Hamas não defende uma paz duradoura. Com isso, não houve acordo em relação a essa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos acabaram vetando esta resolução proposta de um cessar-fogo imediato nesse conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. São 13 os países membros que votaram favoravelmente a essa resolução, a esse cessar-fogo imediato nesta região do Oriente Médio, mas os Estados Unidos são 5 os membros permanentes e os Estados Unidos têm o poder de veto e acabaram vetando novamente esta resolução com esta justificativa. Em relação à ONG Médicos Sem Fronteiras, eles se manifestaram dizendo que a ONU não toma atitude sobre o conflito, que há uma inadequação em relação às atitudes que estão sendo tomadas, especialmente pelos países membros, e com isso essa guerra não tem fim. E o Médicos Sem Fronteiras, essa instituição, essa ONG, eles destacam que há exatamente uma compactuação para um massacre em curso. 4 resoluções acabaram sendo tomadas pelos países membros do Conselho de Segurança da ONU. No entanto, todas essas resoluções acabaram sendo rejeitadas. E com isso, essa inadequação, segundo diversas ONGs, em relação aos parâmetros dessa guerra no Oriente Médio. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele acabou invocando o artigo 99 da ONU. Esse é um dispositivo, uma das ferramentas mais simbólicas, de valor simbólico. Ele acabou invocando esse artigo nessa tentativa de forçar uma atuação para se evitar uma catástrofe humanitária. Mas acabou de nada adiantando também esta posição do secretário-geral da ONU e, portanto, fica ainda essa perspectiva sem um cessar de fogo imediato. Lembrando que em meados do mês de novembro houve pelo menos a aprovação por parte desses Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU para uma pausa para corredores humanitários. Quem sabe no futuro haja aí novamente essa pausa para corredores humanitários, mas cessar fogo imediato, segundo os Estados Unidos, pelo menos por enquanto, não há nenhuma projeção porque não confiam no Hamas. Valeu, Lian. Daniel Lian conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Vamos acionar o Nelson Kobayashi mais uma vez para a gente ouvi-lo a respeito do veto, mais um veto dos Estados Unidos a um cessar-fogo. E acho que a gente não deve mais nutrir nenhuma espécie de esperança com essas reuniões do Conselho de Segurança, porque está cada vez mais provado, não sei se você concorda, Kobayashi, que o fim dessa guerra, o esperado cessar-fogo, ou como queiram chamar, só virá quando Israel quiser. E os Estados Unidos também, evidentemente. Eles não confiam num cessar-fogo até que considerem o Hamas definitivamente exterminado. E quando vão considerar o Hamas exterminado, isso ninguém sabe, né? Pois é, a ONU, Rafael, nos últimos anos perdeu seu protagonismo e a insistência em resoluções que não são aprovadas no Conselho de Segurança tem demonstrado isso. Inclusive, já há um recorde. Este é o conflito de Israel contra o Hamas que mais teve tentativas frustradas, claro, de resoluções sem a aprovação. Mas chama atenção alguns pontos nessa proposta que foi levada ao Conselho de Segurança. Primeiro, pelo proponente. A proposta vem dos Emirados Árabes e a gente precisa se lembrar que antes do conflito a gente estava, de alguma forma, em um ambiente de conciliação, de alguma forma, entre o Estado de Israel e os próprios Emirados Árabes. E os Emirados Árabes colocam na proposta de resolução que a situação na faixa de Gaza é
de uma catástrofe humanitária. Ou seja, essa é uma mensagem importante. Como os Emirados Árabes Unidos têm enxergado a reação de Israel agora de uma maneira mais incisiva. Mais do que isso, nós tivemos a aprovação deste termo, inclusive, de catástrofe humanitária, por 13 dos 15 membros do Conselho de Segurança. E os Estados Unidos é que segurou a barra mais uma vez com o seu poder de veto por ser um ente permanente, um membro permanente do Conselho de Segurança. Mas de tudo isso, mais uma vez, aquela cisão muito clara entre os interesses da Organização das Nações Unidas, em especial pelo seu secretário-geral, que puxa uma carta da manga, faz lá o uso do artigo 99, que é uma espécie de coringa, um super trunfo, que não teve êxito mesmo assim, mas que passa uma mensagem de que a ONU está tomando posição em relação a isso, e isso pressiona Israel no cenário da diplomacia internacional. Agora, Nelson Kobayashi, enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU também discutiu outras pautas, mas falando ainda sobre esse conflito lá no Oriente Médio, enquanto isso, o governo brasileiro deu mais um passo naquela tentativa de repatriar mais um grupo de brasileiros, um pouco mais de 80, que seguem na faixa de Gaza. Daqui a pouco a nossa equipe em Brasília vai trazer mais detalhes sobre isso, mas já quero antecipar esse assunto para te ouvir. Mais um avião do governo brasileiro, das Forças Armadas brasileiras, já foi encaminhado no comecinho da manhã deste sábado, já decolou do Rio de Janeiro, lá do Galeão, lá para o Egito, para o Cairo especificamente, para aguardar autorização para que esses brasileiros que já foram reunidos pelo Itamaraty, que estão próximos à fronteira, perto da passagem de Rafah, possam finalmente ser repatriados. O que você espera a respeito desse movimento? O presidente Lula, que quando fez essa viagem recente para o Oriente Médio, começou pelo Catar, conversou, articulou essa saída dos brasileiros. Será que teremos essa repatriação muito em breve? Olha, Lívia, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, mas a gente precisa se lembrar que esse tipo de repatriação, especialmente das pessoas que estão na faixa de Gaza, envolve um cálculo político muito complexo, porque a gente está falando de uma decisão de muitos atores, do próprio Estado de Israel, do Egito, que é o Estado que vai receber ali na passagem de Rafah estas pessoas, do próprio Hamas, que comanda o território na faixa de Gaza, e dos intermediadores, né, em especial o Catar. E aí a importância da conversa do presidente Lula com os líderes do Catar, que podem facilitar, agilizar a saída desses repatriados, brasileiros e familiares de brasileiros. É claro que é uma esperança que não dá para ter muita previsão. A gente não sabe muito bem. Nem aquelas primeiras pessoas, os brasileiros de fato que foram repatriados, a gente não tinha a expectativa. No dia que era para sair, não saíram, e tantas coisas que a gente não sabe como vai acontecer. Mas de tudo isso, Lívia, a gente precisa lembrar que esse trabalho de repatriação dos brasileiros e de seus parentes, seja da faixa de Gaza, seja daqueles que já estavam em Israel, é o ponto positivo da atuação brasileira na diplomacia. Em especial daqueles que já estavam em Israel, porque não sei se vocês se lembram, mas foi logo no dia seguinte ao dia 7 de outubro, já no dia 8 já teve uma coletiva do próprio ministro da Defesa brasileiro, José Múcio, com o comandante da Força Aérea, já mandando o avião brasileiro para a Europa, inicialmente para a Itália, para ficar de prontidão para trazer tanto os brasileiros que vieram de Israel, posteriormente aqueles que vieram da faixa de Gaza, e agora mais esses tantos que estão em vias de serem repatriados para o nosso país, em especial neste momento que a situação se agrava na faixa de Gaza.